Você lembra qual foi a morte que mais te emocionou em One Piece? Aquela cena que simplesmente te pegou desprevenido e te fez chorar como se fosse parte da sua própria história? Eu lembro da minha como se fosse ontem. O Oda evita matar personagens, isso não é segredo pra ninguém, mas quando ele decide fazer isso, é porque vai doer. E vai doer de verdade. Cada morte em One Piece carrega um peso enorme, não só para os personagens da história, mas pra gente que assiste e sente tudo junto. Nesse vídeo você vai reviver comigo as 8 mortes mais tristes de toda a obra, cada uma delas cheia de significado, sacrifício e emoção. Então fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que alguma delas vai te emocionar de verdade. Aproveita agora e deixa o teu like aqui embaixo para pelo menos eu ficar feliz e ajudar a divulgar esse vídeo para mais pessoas. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos que estão por vir aqui no Reinado Nerd. Mas agora vamos para esse vídeo. Fala, meu nerd, eu sou o Mikael e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Reinado Nerd. Oda é conhecido por evitar ao máximo a morte dos seus personagens, e isso tem um motivo. Ele entende o peso emocional que uma perda carrega, tanto para a narrativa quanto para quem assiste. Cada personagem tem uma história, um propósito, e quando um deles morre, o impacto é devastador. Mas mesmo com toda essa cautela, algumas mortes foram inevitáveis. Elas marcaram profundamente os personagens ao redor e deixaram cicatrizes em todos nós, fãs que acompanhamos essa jornada de perto. Mas agora, vamos para essa lista que tá emocionante. Jaguar de Sal. Jaguar de Sal pode até ter sido um personagem secundário, mas o impacto que ele deixou em One Piece é eterno. Ele foi o primeiro e verdadeiro raio de sol na vida da pequena Nico Robin, um vice-almirante da marinha que decidiu desertar ao descobrir a verdade sobre Ohara e a injustiça que estava prestes a acontecer. Mesmo sabendo das consequências, ele escolheu proteger Robin a qualquer custo. Quando a ilha foi condenada à destruição, Sal se colocou entre a marinha e a garota, enfrentando ninguém menos que Aokiji. A luta era impossível de vencer, mas ele não lutava por vitória, lutava por tempo, lutava pela chance de Robin escapar, e ele conseguiu. A cena em que ele é congelado por Aokiji, rindo até o último momento, é uma das mais emocionantes do anime. E o mais bonito é que essa risada, aquela gargalhada estranha e contagiante, vive até hoje em Robin. Foi Sal quem ensinou ela a rir, e esse pequeno gesto, em meio a tanto sofrimento, é o que torna essa morte tão poderosa. Kozuki Oden. Kozuki Oden é sem dúvida um dos personagens mais lendários de One Piece. Depois de navegar com Barba Branca e até com o próprio Roger, Oden voltou para Wano e encontrou sua terra sob domínio cruel de Kaido e Orochi. Mesmo sendo um guerreiro temido e respeitado, ele foi humilhado publicamente durante anos, tudo para proteger o seu povo enquanto tentava ganhar tempo. Mas quando a verdade veio à tona e ele decidiu lutar, foi condenado à execução mais brutal possível, ser fervido vivo. E mesmo assim, ele não hesitou. Suportou a dor insuportável durante 1 hora inteira enquanto segurava seus companheiros, os 9 bainhas vermelhas, em cima de uma prancha para que eles não morressem com ele. E quando finalmente resistiu à tortura, ainda foi traído e baleado. Mesmo assim, morreu sorrindo, com o corpo carbonizado afundando no óleo fervente. Aquele sorriso final não foi de derrota, mas de orgulho. Oden não foi apenas um samurai, ele foi um símbolo de honra, resistência e sacrifício. Um verdadeiro herói. Dr. Hiriluki. O Dr. Hiriluki era um médico excêntrico, maluco até, mas com um coração enorme. E foi exatamente isso que transformou a vida de Chopper. Enquanto todos enxergavam a pequena Rena como um monstro, Hiriluki o tratou como um filho, com carinho, respeito e esperança. Ele acreditava que qualquer doença podia ser curada, até mesmo a dor no coração. Quando descobriu que estava com uma doença terminal, Hiriluki não demonstrou medo, mas o que mais emociona
impressiona nessa história é o gesto do Chopper. Em uma tentativa desesperada de salvá-lo, ele encontra um cogumelo milagroso e o dá para o doutor, sem saber que era venenoso. Kirilluk percebe, mas mesmo assim come o cogumelo, não para se curar, mas para não destruir a fé de Chopper. Em vez de morrer envenenado ou capturado, ele escolhe seu próprio fim, se sacrifica em uma explosão, com um sorriso no rosto. E uma última frase que ficou gravada na memória de todos nós: uma pessoa só morre quando é esquecida. E até hoje, ninguém esqueceu o Dr. Kirilluk. Belmer. Belmer era uma ex-marinheira, dura por fora, mas com um coração gigante. Ela encontrou duas meninas órfãs, Nami e Nojiko, durante a guerra e decidiu adotá-las, mesmo sem ter dinheiro, mesmo sem saber se conseguiria cuidar delas. E conseguiu. Criou as duas com amor, disciplina e coragem, sempre fazendo o impossível para dar a elas uma vida digna. Quando Arlong invadiu a Vila Kokoyashi e começou a cobrar taxas de sobrevivência, Belmer tinha apenas dinheiro suficiente para pagar por duas pessoas. Ela poderia ter mentido, dito que estava sozinha, mas preferiu morrer do que negar que era a mãe. Na frente das filhas, com um cigarro na boca, um sorriso triste, ela disse: "Tenho duas filhas lindas." Foi executada ali mesmo, diante dos olhos das meninas. A última coisa que disse foi um "eu te amo", deixando claro que para ser família não precisa ter laço de sangue, só precisa ter amor. Belmer representa o que há de mais puro e verdadeiro em One Piece: o poder do afeto e da escolha. Going Merry. O Going Merry pode ser só um navio para quem vê de fora, mas para a tripulação dos Chapéus de Palha e para quem acompanhou a jornada, ele foi um verdadeiro companheiro. Desde o West Blue, ele enfrentou tempestades, batalhas e jornadas impossíveis ao lado do bando. E como todo amigo fiel, nunca reclamou, mesmo quando seu corpo começava a ceder. O mais surpreendente é que em One Piece, navios podem ganhar alma, e o Merry ganhou. Ele criou um espírito próprio, o Clabalterman, por conta do amor que recebeu da tripulação. Mesmo danificado, ele ainda foi capaz de resgatar os Chapéus de Palha em Enies Lobby, em um último esforço desesperado. Mas tudo tem um fim. O Going Merry não aguentava mais navegar, e seu adeus foi um dos momentos mais emocionantes do anime. O funeral viking, as chamas refletindo nas lágrimas da tripulação, e a sua última fala: "Me desculpem, eu só queria levar vocês um pouco mais longe." Gravaram para sempre esse momento no coração dos fãs. Foi a despedida de um verdadeiro amigo. Corazon. Corazon era o irmão mais novo de Dom Flamingo, mas sua lealdade verdadeira estava em outro lugar, no pequeno Trafalgar Law. Mesmo tendo crescido ao lado de um dos vilões mais cruéis de One Piece, ele escolheu romper com tudo e arriscar a própria vida para salvar um garoto doente e desesperado. Sabendo que Law tinha pouco tempo de vida por causa da síndrome do chumbo branco, Corazon roubou a Upi Upi no Mi e fez com que o garoto a comesse, curando-o. Essa traição selou seu destino. Dom Flamingo descobriu tudo e mandou executá-lo. Corazon foi baleado diversas vezes, mas com o poder de sua Akuma no Mi, criou um campo de silêncio ao redor de Law para que o garoto pudesse escapar sem ser descoberto, mesmo que seus gritos de dor e desespero não pudessem ser ouvidos. Nos seus últimos momentos, sangrando e em silêncio, tudo o que ele pensava era na segurança de Law, e quando teve certeza de que ele estava livre, morreu com um sorriso no rosto. A cena em que o campo de silêncio se desfaz e ouvimos o choro do Law pela primeira vez é de cortar o coração. Corazon foi mais do que um salvador. Ele foi o primeiro raio de esperança na vida de um garoto que só conhecia o sofrimento. Barba Branca. Barba Branca era mais do que um dos Yonkou. Ele era uma lenda viva, um verdadeiro pai para dezenas de piratas perdidos que encontraram abrigo sob a sua bandeira. Mesmo doente, enfraquecido, com tubos no corpo e um estado visivelmente debilitado, ele foi até Marineford para resgatar seu filho adotivo Ace. Durante a guerra, enfrentou sozinho a marinha inteira, suportando espadas, tiros, explosões e até mesmo os ataques brutais de Akainu. Foram mais de 200 ferimentos, mas nenhum nas costas.
costas, porque Barba Branca não virou as costas nem uma única vez. Ele morreu de pé, como um verdadeiro guerreiro, e antes de partir, soltou um grito que ecoou pelo mundo inteiro: o One Piece existe. Uma declaração que reacendeu o sonho de milhares de piratas. Barba Branca não morreu em silêncio, morreu como viveu, lutando, protegendo seus filhos e mantendo viva a chama do maior tesouro do mundo. Pórtigas de Ace. A morte de Pórtigas de Ace foi um divisor de águas em One Piece, e talvez a mais devastadora de toda a obra. Depois de toda a batalha em Marineford, de tantos aliados lutando, tantos sacrifícios, Ace finalmente foi libertado. A corrente se quebrou, ele estava ao lado do seu irmão. Parecia que a vitória tinha chegado, mas tudo mudou em um segundo. Para proteger Luffy, Ace se colocou entre ele e o punho de magma de Akainu. O golpe atravessou seu peito e, junto com ele, atravessou o coração de milhões de fãs. E o pior, Ace não morreu imediatamente. Ele ainda teve forças para sorrir, se despedir e agradecer por ter sido amado. Obrigado por me amarem. Essas palavras finais, ditas nos braços de Luffy, marcaram não só o fim de Ace, mas o colapso emocional do protagonista. Foi ali que o mundo de Luffy desmoronou, e o nosso também. Até hoje, quando essa cena é lembrada, o silêncio pesa, porque não importa quantas vezes você assista, essa dor nunca desaparece. Mas e aí, qual dessas mortes te fez chorar de verdade? Qual delas te pegou desprevenido? E qual você acha que ainda é subestimada por muita gente? Comenta aqui embaixo, porque eu quero muito saber qual cena mais te destruiu. Se esse vídeo te tocou de alguma forma e você ainda não deixou o teu like, aproveita agora para deixar o teu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você não perder os próximos conteúdos que estão por vir aqui no Reinado Nerd, de cultura pop, universo geek e muito mais que tá por vir aqui no canal. Mas é isso aí. Se você curte listas emocionantes, momentos épicos e tudo que envolve o universo de One Piece, esse aqui é o seu lugar. Obrigado por ter ficado até o final e a gente se vê no próximo vídeo.